Olá, pessoal. Então vamos dar início a mais uma aula, da nossa componente Introdução aos Estudos da Linguagem do curso de Licenciatura Letras, Língua, Inglês da Universidade Aberta do Instituto Federal de Brasília. Bom, o conteúdo de hoje, ele é um conteúdo que nós temos que prestar bastante atenção porque ele é muito importante. Não que os que nós tenhamos estudado até agora não seja importante, pessoal, mas é porque a partir desta aula nós vamos começar a estudar a língua com as mais diferentes variações, com diferentes aspectos. Porque até então nós vínhamos estudando, as teorias que se preocupavam apenas com a estrutura da língua. E a partir desse momento que vocês vão ver aqui nos slides, nós começamos a estudar a língua a partir de uma perspectiva diferente, que vai receber o nome de sociolinguística. E dentro da sociolinguística nós vamos destacar a variação linguística e o preconceito linguístico, assuntos muito importantes e atuais. Então, o que é a sociolinguística? A sociolinguística ela é uma sub-área da linguística e ela surgiu por quê? Porque um grupo de estudiosos não concordava mais com os pressupostos até então estabelecidos nas teorias estruturalista e gerativista, pois essas teorias se preocupavam única e exclusivamente com a estrutura da língua. Elas desprezavam a fala, elas desprezavam os contextos de comunicação. Então, foi a partir dessa insatisfação, que vários outros teóricos começaram a fazer, vamos dizer assim, um novo tipo de ciência, Porque essas ciências não incluíam análise das diversas manifestações da língua. A sociolinguística, ela é uma sub-área da linguística e por isso se diz que a sociolinguística e a linguística são ciências autônomas e, ao mesmo tempo, interdependentes. Autônomas porque cada uma delas tem o seu objeto de investigação e interdependentes por quê? Porque a linguística, como ciência, surgiu em primeiro lugar e trouxe uma série de pressupostos que serviram de base até mesmo para que os novos conceitos dentro das sociolinguísticas viessem a surgir, tá? Firmou-se como ciência na década de 1960 nos Estados Unidos a partir dos estudos de um linguista chamado William Labov. William Labov, ele criou a teoria da sociolinguística variacionista ou a teoria da variação, que nós vamos estudar mais adiante. Para o Labov, o aspecto linguístico deve ser privilegiado a partir de uma perspectiva social, ou seja, não é mais preocupação única e exclusiva somente a estrutura da língua, tá? Bom, e aí nós vamos ter algumas informações relevantes lá na leitura obrigatória que eu gostaria de destacar aqui. A primeira delas é a seguinte: a teoria da variação, ela vê regularidade e sistematicidade por trás do caos da comunicação. Karine, que diabo é isso? É muito simples. Enquanto nós temos diferentes formas de nos expressarmos, nós vamos ter essa variação que ela vai aparecer, ela vai acontecer com regularidade, com sistematicidade. No entanto, elas não eram consideradas como estudo porque elas não estavam dentro das normas estabelecidas para vamos dizer assim, a norma culta, da língua, a maneira formal, aquela que era considerada a única forma de expressão correta, ok? A sociolinguística procura demonstrar como uma variante se implementa na língua ou desaparece. Karine, não entendi nada, porque eu não sei que diabo é isso de variante. Muito bem. Então, vamos tentar esclarecer um pouquinho, porque a variante é que vai ser a parte que vai ser objeto de estudo do sociolinguista. Então, para o Labov, a variante é um termo que é utilizado para identificar uma forma que é usado do lado de outra, ou seja, de outra forma na língua, sem que se verifique mudança no significado básico.
Mas que é isso, pelo amor de Deus? Então vamos devagar. Eu tenho ali a seguinte frase: nós falamos muito quando estamos felizes. Nesta frase, eu estou usando o quê? A norma culta da língua. Eu estou usando o pronome nós e eu estou conjugando o verbo concordando com o pronome. Só que essa não é a única maneira que existe dentro da língua de eu expressar essa mesma ideia. Eu posso expressar essa mesma ideia sem modificar o sentido falando. A gente fala muito quando está feliz, não é mesmo? Olha aí, eu tenho uma outra forma de me expressar, eu estou utilizando uma outra palavra, uma outra expressão, né, a gente, para expressar o mesmo significado. Então, o que acontece? Esse termo, agente, que é um termo que não é o termo que se utiliza na norma culta, ele é um termo que também ele aparece com frequência em um determinado contexto de comunicação de uma comunidade. E aí, o sociolinguista vai chamar esse termo de variante, ok? Para além dessa questão, a diversidade e a variabilidade são características inerentes aos sistemas linguísticos e passam a ser objeto de estudo da sociolinguística. Essas variações vão ser, sim, a preocupação, o direcionamento dos estudiosos na sociolinguística. Os estudos da sociolinguística permitem identificar 3 tipos básicos de variação linguística. E aqui eu quero fazer um parênteses pelo seguinte: em vários livros vocês vão encontrar 4 variações linguísticas, mas aqui eu só vou falar 3 porque são essas 3 que aparecem lá no artigo da Maria Cesário, que está no livro do Martelotto na leitura obrigatória, tá bom? Bom, a primeira variação diatópica, temos a variação diastrática e temos também a variação diafásica, que eu vou falar sobre cada uma delas nos slides a seguir. A variação diatópica, ela é também conhecida como variação regional ou geográfica. Muita atenção para esses 3 nomes. Diatópica, regional ou geográfica são sinônimos. Então, se aparecer lá nos seus exercícios de revisão, a variação regional refere-se ao tipo de variante que está associada à distância espacial, podendo ser entre cidade e estado, você colocar falso, você vai errar, porque variação regional, variação geográfica e diatópica são sinônimos. E ela está relacionada exatamente com isso aí, ó, com o vocabulário. Coloquei um pequeno exemplo do português do Brasil e o português de Portugal, né? Para aquele aparelho de comunicação sem fio, nós chamamos de celular. Os nossos, como é que eu vou chamar de... não são sucessores, né? Os nossos conterrâneos, vamos dizer assim, eles chamam de telemóvel. Nós chamamos o transporte público coletivo de 4 rodas de ônibus, eles chamam de autocarro. Nós chamamos de trem, eles chamam de comboio. Então, essa variação de vocabulário relacionada, né, às cidades, aos estados e às regiões, a gente chama de diatópica, variação regional ou geográfica. A variação diastrática, também chamada de variação social, refere-se aos tipos de variantes que estão associados a grupos socioeconômicos e abrange variantes como a faixa etária, o grau de escolaridade, a procedência, entre outros, né? Então, aí ele está mostrando no quadrinho uma variação aí em relação ao grau de escolar, não seria bem grau, o grau de escolaridade, porque o médico está usando uma linguagem científica. O paciente, ele pode ter até um curso superior, assim como o médico, mas ele não domina essa variante linguística relacionada à formação. Então, o médico diz, de acordo com o laudo, você está com um processo de intumbência
intumência, né? Intumência resultante de uma lesão inflamatória e necrose subcutânea, ou seja, uma linguagem, os termos totalmente técnicos e científicos. E aí o paciente chega lá, meu Deus, doutor, quanto tempo eu tenho de vida? Ah, não se preocupe, é só um furúnculo. Aí o médico usa um linguajar mais próximo do que o paciente pode compreender, tá bom? Então, quando eu falei grau de escolaridade, eu não estou dizendo aí que o paciente não tem um curso superior, ele pode ter o curso, só que a maneira como o médico se expressa utilizando esse grau de escolaridade, essa formação de formação acadêmica dele é diferente do paciente. Variação diasfásica, ou também conhecida como variação de registro ou situacional. Olha aqui, ó, vou até pegar o lapisinho aqui embaixo para a gente não esquecer esta daqui também, ó. Situacional. Então, é diasfásica, de registro ou situacional, ok, pessoal? Ela diz respeito à capacidade do indivíduo de utilizar a língua em diferentes contextos, procurando adequá-la à situação. E, na realidade, esse quadrinho que a gente tem aí, ele é mais uma charge, né? Porque ele é uma crítica, ele tá fazendo uma ironia. O cara tá na praia, cheia de coqueiro, céu azul, um mar bom, com prancha na mão, e ele tá de terno e tá usando um vocabulário totalmente formal para esse contexto. Então, na realidade, ele não tá adequando o vocabulário para o contexto. Então, por isso que esse desenho é uma charge, né? Nesse contexto aí, ok, gente? Bom, aspectos teóricos metodológicos. Por que são teóricos metodológicos? Porque sociolinguística é uma ciência. Se ela é uma ciência, ela deve seguir todas as etapas do processo científico. Então, para isso, nós temos alguns aspectos que devem ser lembrados, considerados e, vamos dizer assim, não são dispensados, tá? Primeiro deles, o objeto de estudo da sociolinguística é a língua falada. Então, deixa de ser a língua como ela é na sua estrutura, como era feita por Saussure ou Chomsky, e passa a ser o objeto a língua falada. Para as pesquisas na sociolinguística, o sociolinguista, ele recolhe os dados, ou seja, as informações que ele vai analisar e processar por meio de gravações. E essas gravações podem ser feitas por meio de áudio ou por meio de vídeo, desde que, vamos dizer assim, a pessoa que vai ser entrevistada, né? Ou seja, o sujeito da pesquisa autorize, tá bom? E a sistematicidade da língua é a busca por meio do estudo da variação. Então, ele vai pegar aquele termo que mais se repete para ali comprovar que existe uma sistematicidade no uso daquele termo dentro da sociolinguística. Outra informação importante na sociolinguística, o sociolinguista formula regras variáveis que explicam fatores associados à ocorrência de duas variantes. Ele vai pegar ali, geralmente, não é sempre, geralmente ele vai pegar a maneira formal e a outra variante que acontece em relação àquela norma formal de expressão da fala, né? E o sociolinguista também, ele vê possibilidade de se analisar uma variante de duas formas. Em tempo real ou em tempo aparente. Karine, o que quer dizer isso? Muito simples. A análise no tempo real é a observação através da pesquisa de duas ou mais épocas, sendo o ideal o estudo de dois momentos que se distanciam em no mínimo 12 anos e no máximo 50 anos. Isso aí é um nome que a gente dá nas pesquisas científicas de pesquisa longitudinal. Quando você pega um recorte de anos, de espaço de tempo em anos, para analisar a língua. Ou a língua, no caso aí, a fala. E o tempo aparente?
No tempo aparente, o sociolinguista grava amostras de informantes de diferentes faixas etárias para observar se uma dada forma ocorre mais na fala da criança, ou do jovem, do adulto ou do idoso, tá bom? Seriam esses alguns dos aspectos que eu estou destacando aqui, e é claro que vocês têm mais lá na leitura obrigatória. Bom, mas deixando um pouquinho de lado, então, agora que nós já vimos o que é a sociolinguística, o que é uma variação linguística, quais são as características da sociolinguística, o que é uma variante, vamos conversar um pouquinho sobre a expansão da sociolinguística. Quando a ciência da linguística foi evoluindo e surgiram então a sociolinguística, nós passamos a ter estudiosos que têm uma outra perspectiva de analisar a língua. E aqui eu trouxe esses dois em particular, porque não são só eles. Por quê? Porque eu costumo dizer que eles são prata da casa. O professor Marcos Bagno, né, que ele é o professor da Universidade Federal Fluminense, e da UNB, eu falo Marcos Bagno, viu, gente? Mas tem gente que fala Marcos Banho. E eu conversei com ele uma vez, perguntei, professor, como o senhor prefere ser chamado? Marcos Bagno ou Marcos Banho? Ele falou, pode me chamar de Marcos, tá bom? Então, vocês vão ver o sobrenome dele com essas duas pronúncias. E a professora doutora Maria Estela Mares Bortoni Ricardo, que são os nossos linguistas, né, de renome que nós temos aqui em Brasília, tá? Que são os estudiosos da linguística, então, que eu resolvi destacar aqui nesses slides. Para além dessa questão da sociolinguística, o Marcos Bagno, ele tem um trabalho que nós utilizamos muito quando nós estamos em sala de aula e mesmo fora dela, que é a questão do preconceito linguístico e sobre o qual eu gostaria de falar um pouquinho com vocês. Bom, como a nossa aula de hoje é sobre a sociolinguística e dentro da sociolinguística nós temos a variação linguística e o preconceito linguístico, só que o preconceito linguístico nós não temos ali um capítulo teórico específico para ele, mas temos sim a questão do preconceito linguístico, que é tratada pelo professor Marcos Bagno. Eu deixei no nosso ambiente virtual um link para que vocês acessem lá no seu navegador este livro que está aí na sua tela. Então, eu gostaria de pedir a vocês que façam a leitura deste livro que vocês vão acessar no link, das páginas de 13 até 69, aonde o professor Bagno ele vai apresentar a mitologia do preconceito linguístico. E é isso que nós vamos debater no nosso fórum de discussão desta semana. E a partir dessa leitura e dessa compreensão do que é um preconceito linguístico e como se faz um preconceito linguístico e como evitar o preconceito linguístico, é que nós vamos perceber, então, que nós temos uma variedade de formas de nos expressarmos, tá? Mas eu não vou falar muito sobre isso, porque senão eu vou estragar a surpresa do livro. Então, peço aí que vocês vejam o link, né? Perdão, acessem o link, leiam o que é um preconceito linguístico. Eu deixei um pequeno vídeo lá também no fórum de discussão para a gente debater o que é um preconceito linguístico de maneira coletiva, contando com a participação de vocês, tá bom? Bom, então chegamos ao fim de mais uma aula e o que é que nós podemos dizer a respeito desse conteúdo? A sociolinguística surgiu em contraposição ao foco de análise das teorias estruturalistas e gerativistas, ou seja, as teorias elas vão surgindo, à medida que elas surgem, a ciência evolui e com a ciência da linguística não é diferente, e com essa evolução, outras formas de se analisar a língua vão surgindo e com ela novas ciências como a sociolinguística.
O objeto de estudo da sociolinguística é a variação linguística frequente em um determinado uso social. E com o surgimento da sociolinguística, o debate sobre o preconceito linguístico se tornou latente na sociedade, principalmente nas áreas de ensino de línguas. Eu tô me coçando aqui para falar sobre esse assunto, mas aí o vídeo vai ficar muito longo. Eu vou deixar para uma outra oportunidade, tá? Pessoal, então seria esse o conteúdo para o momento, tá? Mais uma vez, muito obrigada pela sua audiência, pela sua paciência e nos vemos na nossa sala virtual.